Levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Se você puder. Digno é o Senhor. Grande, grande, poderoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor, te adoramos, te bendizemos, Jesus. Reina, Senhor, com a sua palavra neste lugar. Reina, Senhor, com a sua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes, no nome de Jesus. Enche esse lugar da revelação de quem o Senhor é e da boa obra das tuas mãos. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode se assentar, querida igreja. Glória a Jesus. Adoramos o Senhor, bendizemos. Por favor, me dá um pouquinho mais de som, parece que está baixo. Dá uma ajudada aí. Aleluia, glória a Deus. Estamos ministrando uma série, começamos domingo passado. É uma série de sermões chamada 7 dias. É aonde você vai, pela palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, a perceber como o Senhor tem camadas de revelação em toda a palavra dele, de Gênesis a Apocalipse, do começo ao fim, do fim ao começo, o Senhor está se revelando profundamente e detalhes de toda a história da humanidade. Aleluia. E nós estamos aprendendo a contar os dias dentro da narrativa da criação de Deus, dos 7 dias de criação de Deus, junto com 7 milênios de anos do homem na terra. Então nós estamos alinhando o primeiro dia, primeiro milênio da história da humanidade na terra. Hoje vamos ministrar o segundo dia. O que Deus fez no segundo dia da criação e como essas verdades apontam para o segundo milênio da história da humanidade na terra. Amém, queridos? Aleluia. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 90. Eu quero voltar a afirmar a você a base desta série. Por favor, dá mais um clique aí, por favor. O sermão de hoje é fazendo a contagem do segundo dia e do segundo milênio na terra. Amém? Aleluia. E lá em Salmo 90, versículo 1 a 4 e também no versículos 11 a 12. Aleluia. Mais um clique. Isso. Só para vocês lembrarem, uma marcação aí de 7 tempos, de 7 dias. E isso está bem fixado pela palavra de Deus, até na rotina da nossa contagem semanal de dias. Praticamente todas as nações estão com essa contagem básica de 7 dias, não é? E por que isso foi afixado? Deus começou com essa revelação. E aí você percebe que de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus e Ele está trabalhando. Nós rompemos com essa unidade da eternidade com o tempo, do homem com Deus, e caímos no pecado. E agora abriu-se uma linha do tempo onde Deus determinou que este tempo tem uma ocasião certa, tem um propósito estabelecido. E tem uma contagem de dias, aleluia, onde o Senhor está fazendo uma boa obra na humanidade. Amém, irmãos? Sobre a terra e sobre os céus. Amém, queridos? E lá no Salmo 90, que maravilhosamente é Salmo de Moisés, esse alinhamento do único Salmo de Moisés, junto com toda a revelação do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, nós vamos ver então Moisés afirmando esse detalhe. De fato, 1000 dias, 1000 anos para ti, Senhor, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Aleluia. Glória a Deus.
eu quero lembrar vocês de um detalhe que eu não lembrei no domingo passado, sobre o primeiro dia. É o detalhe que nenhum homem viveu mais de 1000 anos no primeiro milênio. Depois da queda de Adão, a Bíblia vai falando, então, a narrativa muito interessante, cronológica, de cada geração depois de Adão. A Bíblia faz questão de fazer esse registro. Amém, queridos? Por quê? Porque é importante, Deus está colocando na sua palavra uma contagem do tempo, uma contagem de dias, sobre as gerações. E ali vai falar do homem Matusalém. Matusalém é o homem que mais viveu sobre a terra. E ele viveu antes do segundo dia, antes do segundo milênio. Ele viveu até um pouquinho antes do dilúvio. Olha que interessante. Então, do ano 0, da queda de Adão, até os 1000 anos, o primeiro dia, nenhum desses homens viveram mais de 1000 dias, 1000 anos. E a Bíblia relata que a idade deles chegava a 969, a 800 anos. E sim, irmãos, essas datas e esses dias são de contagem que a gente conhece, sim, são anos de 365 dias. Eles de fato viveram. E ficou assim bem certo. Por quê? O Senhor disse que no dia que eles comessem daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. Então nenhum deles passou do primeiro dia, ou seja, passou do primeiro milênio de vida. E é muito interessante, porque agora a gente percebe um padrão antes do dilúvio, aonde nós temos uma super atmosfera e nós vamos ver que as plantas, os animais tinham longevidade, os homens tinham longevidade, as plantas, os animais, eles tinham uma saúde extraordinária, eles tinham uma inteligência extraordinária, e alguns dizem que é devido às propriedades do fruto da vida que eles comeram, que Adão comeu. Então, essas propriedades da árvore da vida que Adão e Eva comiam, porque a Bíblia diz que Deus deu para Adão e Eva comer de todas as árvores do jardim, só de uma que ele não podia comer, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida, Adão e Eva comiam dela. E, com certeza, essa árvore da vida, ela é um mistério maravilhoso na palavra de Deus. É muito interessante ela, pois, ao se alimentar dessa árvore, desse fruto e manter, eles estavam simbolicamente obedecendo a Deus, amando a Deus e fazendo a vontade de Deus. Então a bênção de Deus era plena sobre a alma, o espírito, o corpo de Adão. E essas propriedades, alguns estudiosos dizem que essa longevidade dos primeiros homens, das primeiras mulheres, no primeiro milênio, era devido a essas superpropriedades do fruto da vida. Outra explicação também interessante pelos estudiosos é que a evidência de superinteligência, de animais, de longevidade, de saúde, de inteligência, era devido também a uma superatmosfera daquela era ou ordem passada antes do dilúvio. É muito interessante porque hoje, no dia 2, nós vamos nos focar no juízo de Deus através do dilúvio. E é muito interessante, irmãos, por quê? Porque a vida, a fauna, a flora e o corpo humano, a longevidade, a saúde e até o conhecimento que aquela antiga civilização antes do dilúvio, pré-dilúvio,
Esses que começaram a passar o primeiro milênio e depois entraram no segundo milênio da Terra, então eles são marcados com evidências, sabe, poderosas. Eu quero começar com você lembrando que no primeiro dia Deus separou luz e trevas, bem e mal. E no segundo dia é dia de Deus separar águas e águas. É dia de Deus também no milênio da Terra, no segundo milênio, depois de 1000 anos, começa a entrar o segundo dia, o segundo milênio da existência da humanidade na Terra. E nesse segundo dia também Deus começa a separar tribos, línguas, povos e nações. E essa simbologia entre separar águas de águas e povos, tribos, línguas e nações tem um alinhamento. Eu quero ir com você para o primeiro dia, para o segundo dia. E nesse dia Deus separa águas de águas. Vamos lá em Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 8. Olha só que interessante, irmãos. Então, no segundo dia da criação de Deus, e só um detalhe, talvez você vai ficando confuso, mas eu sei que você está ouvindo agora sobre esses detalhes, essas camadas de estudo da palavra de Deus. Amém, queridos? Alguns, eu já ouvi falar assim, pastor pregou, eu não entendi nada. Falei, poxa, alguns estão entendendo, outros não estão entendendo. Eu acredito que quando a pessoa fala assim, eu não entendi nada, não é de tudo nada. Com certeza ela entendeu, pelo menos, primeiro dia, segundo dia, sábado, sexta-feira, domingo, que a gente está numa contagem de uma semana da criação e de uma semana profética, de uma contagem que Deus está revelando através do tempo da humanidade na Terra. E sim, irmãos, eu sei que você não ouve isso, eu sei que você não lê isso por aí, porque são detalhes minuciosos que vale a pena a gente ouvir, avaliar e ir para a palavra de Deus conferir. Amém, queridos? Amém, igreja? E então, alguns que leem a Bíblia já há algum tempo, que pesquisam, que aprofundam um pouquinho mais da Bíblia, conseguem entender mais um pouco. Amém, irmãos? Então, eu preciso ter uma linguagem para a igreja, onde eu consiga dar uma base de entendimento, mas também cutucar, meu irmão, a sua alma e o seu espírito, para que você perceba, de repente, aonde você está, sobre o conhecimento que você tem da palavra de Deus, o conhecimento que você tem de si mesmo e da contagem dos dias. A Bíblia diz que é para a gente, irmão, estudar a época que estamos vivendo. E o Espírito Santo de Deus nos dará entendimento espiritual acerca das coisas espirituais que estão acontecendo na naturalidade do tempo, irmãos. Então, meus irmãos, nós necessitamos, pelos sinais dos céus, pelos sinais dos governos das nações na terra, nós necessitamos estudar a palavra, porque a palavra diz, se você estudar, quem tem sabedoria vai saber contar os dias, vai saber ler os sinais, vai saber ser boca profética de Deus no seu tempo. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então vamos lá, Gênesis 1, 6 a 8. Só um detalhe, eu estou narrando o primeiro dia, o segundo dia da criação, e esse segundo dia da criação, eu não sei te explicar. Eu acredito que o segundo dia, o primeiro dia até o sétimo dia da criação de Deus, foram dias de 24 horas, porque teve tarde e manhã. Mas também podemos estudar de que foi eras, de que foi um tempo determinado, mas de eternidade com o tempo. Amém, queridos? Então, no primeiro dia, de 24 horas, numa atmosfera super poderosa, atenção, você vai entender isso aqui. Do nada, irmão, num dia, as plantas e o jardim foram crescendo.
Num instante, irmãos, numa contagem que Deus fez questão de frear a criação para sinalizar uma contagem de dias para a humanidade, Ele fez uma contagem de dia, primeiro, segundo, terceiro. Esses dias da criação foram de 24 horas. Vamos entender assim. Amém, irmãos? Então foram 7 dias. Depois, quando Adão e Eva estão no jardim, eles passam um tempo de eternidade junto. Mas quando eles caem, começa uma contagem do tempo. Aí começa a abrir uma contagem de milênios. Amém, queridos? E isso cronologicamente pela palavra de Deus das gerações em gerações. Gênesis 1, 6 a 8, então, nesse dia de criação, ele diz, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento, que separe águas de águas. E então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se tarde e manhã. Esse foi o segundo dia. Amém, queridos? Dá glória a Deus aí. É o Criador envolvido com toda a sabedoria e poder na criação e ainda dando sinais e sombras de revelações de que Ele revela no começo o fim das coisas. Então, nesse tempo, nesse dia 2, Deus, Ele separa um firmamento e Ele separa as águas de cima com as águas de baixo. Atenção, irmãos. Então, nós podemos falar que isso é um envolvimento do universo, das galáxias, e agora no planeta Terra. Atenção, nesse planeta, está cheio de água e tem abismo e está sem forma e vazio. Mas agora Deus começa pela sua palavra a separar. E Ele vai chamando a existência, a forma, a beleza da sua sabedoria nessa criação. E agora Ele diz, como está tudo cheio de água, eu quero separar um espaço. E eu vou deixar águas em cima, eu estou abrindo um espaço. É como se tivesse, sabe, numa cachoeira. E aí você põe a mão aqui e abre um espaço na água que fica em cima e na água que fica embaixo. Ou você, de repente, dentro de um mar, de um rio, de uma água, você pega como se fosse uma bolha e deixa abrindo um espaço. Tem água em cima, tem água embaixo. Sabe o que é isso? Isso chama-se céu. Então, provavelmente, esses céus também estão sendo alinhados, e esse céu que conhecemos, esse espaço entre as nuvens e a atmosfera da terra, que nós já até aprendemos, porque a gente sabe que tem água lá em cima, que está em forma de vapor, está no ar, e que tem água debaixo da terra. Então esse espaço, Deus abriu e disse que isso é um firmamento, é um céu. E Ele deixou águas em cima e águas embaixo. Olha que interessante. No terceiro dia, Ele chama a terra seca. Mas agora Ele está separando águas de águas. E a terra também já está começando a ser formada. Então Ele diz, deixa as águas em cima, deixa as águas embaixo. Ele abre um espaço. Que maravilha, irmãos. Ele está separando águas de águas. É interessante, irmãos, que em toda a narrativa, em todos os dias da criação, Deus vai selando, dizendo, isso é bom. E viu Deus que era bom. Mas no segundo dia, Deus não disse nada sobre isso. Deus se cala. É muito interessante isso. Por que que no segundo dia Deus disse que não era bom, como disse nos outros dias? Porque o segundo dia, dentro do milênio, da contagem de dias da terra do milênio, o segundo dia é marcado pelo dilúvio, um juízo de Deus sobre a humanidade, o juízo de Deus sobre a terra. Amém? É muito interessante esse princípio de juízo de Deus. Eu quero ir com você agora para o segundo ponto, onde
eu quero destacar que o segundo dia é dia de Deus fazer juízo entre as águas. Amém, irmãos? Então, olha só, agora a gente passou do dia 2 da criação, agora a gente está entrando no dia 2, ou no segundo milênio da história da Terra, do homem na Terra, tá bom? Olha que interessante. Nós terminamos o domingo passado com a narrativa daquelas gerações até Noé, de Noé com seus 3 filhos. Até Noé, meu irmão, a gente tem a contagem aí de mais de 1000 anos. Então, de Noé para frente, começamos a entrar no segundo milênio da Terra. É como se fosse de Adão até Jesus, 4000 anos, 4 dias. Então, de Noé, amém? Até Jesus, 3000 anos. Passou 1000 anos aqui, agora começamos de 3000 a 2000 anos. E nesse segundo dia, nesse segundo milênio, nós temos em 1656, se eu não me engano, no ano 1656, de Adão até o dilúvio, foram 1650 anos. Então, passou do primeiro milênio, entrou no segundo milênio da contagem. É o segundo dia. Aqui eu quero ler para você a palavra de Deus, que diz em Gênesis 7, 10 a 13. Um resumo para você. Gênesis 7, 10 a 13 vai dizer. Olha que interessante, eu fiz questão de destacar, irmãos. Olha o que o Senhor fala. Aqui já tem muito, mas muito detalhes interessantes. E depois dos 7 dias, atenção, irmãos, Deus falou com Noé e disse, Noé, prepara um barco assim, assim, todo um processo, porque eu vou trazer juízo sobre a terra. E eu encontrei em você, sabe, uma geração justa. Você vai ser um pregador da justiça. Anuncie que vai vir um grande dilúvio. Atenção, irmãos, nenhum homem tinha visto ainda chuva. Nunca tinha chovido na terra. Por quê? Porque aquela ordem de terra e céu era diferente. Por causa de quê, pastor? Por causa das águas que estavam em cima e das águas que estavam embaixo. E Deus ainda não tinha feito romper. Essa proteção de água aqui em cima, irmão, dava super vida, super atmosfera. É daí que nós vamos encontrar, hoje, fósseis e registros arqueológicos de vida pré-histórica, de animais gigantes, como preguiças, mamutes, dinossauros. Nós vamos ver animais com padrões de gigantismo. Por quê? Plantas e até insetos gigantes. E, pasmem, nós vamos também ver a suspeita de gigantes, de homens de alta estaturas. E se você for pesquisar, sinceramente, pode procurar, mas cava mesmo. Você vai achar aí alguns ossos de gigantes. Você vai ver também na arqueologia alguns monumentos megalíticos de pedras gigantes, empilhadas de uma forma em que um homem de estatura comum hoje, que nós conhecemos, não pode empilhar. Olha que interessante, irmãos. Então, o que eu estou dizendo, igreja, a ordem pré-dilúvio de céus e terra era outra. Os raios ultravioletas não penetravam, causando tanto aquecimento, como também danos para a pele humana, para as plantações, enfim. Havia um ecossistema diferente da ordem que temos agora. E esse ecossistema, ele é extraordinário. Até o dia do dilúvio não tinha chovido ainda. Nenhum homem sabia o que era chuva. Então agora Deus levanta um homem chamado Noé dizendo,
No tempo determinado de Deus, a chuva vai pegar. É o dilúvio, é o juízo de Deus. Amém, queridos? E aí, quando o Noé entra com a família, Deus sela a arca, junto com 7 casais de animais de todas as espécies, primeiras, padrões. Atenção, irmãos. Depois que Deus sela a arca, aí ele começa dizendo, depois de 7 dias, Deus esperou 7 dias para mandar a chuva. E quando mandou a chuva, a Bíblia diz que romperam águas de cima e romperam águas de baixo. E aquela ordem presente que a humanidade tinha de um ecossistema, agora se foi, irmãos. Atenção, a longevidade agora começa a diminuir nos homens. Amém, queridos? Olha que interessante. Depois de 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. E no dia em que Noé completou 600 anos, 600 anos, 6 é o número do homem. Deus está dizendo, homem, eu estou contando os dias. E olha que importante, irmãos, 600 anos, 1 mês e 17 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas dos céus se abriram. Só um detalhe aqui, irmãos. Esses 600 anos, 1 mês e 17 dias, é muito interessante. Lá no final, quando passar do 6º milênio para o 7º, que é milênio do Senhor, é dia do Senhor, na volta de Jesus, ele volta, marcando o encerramento completo do 6º dia, começo do 7º dia. É a volta de Jesus. E aí ele tem 30 dias, você vai estudar sobre isso, tem 30 dias guerreando sobre a terra, é a guerra de Armagedon, e depois ele tem 15 dias, isso está na festa sagrada de Yom Kippur, e depois ele tem 15 dias trazendo uma restauração, e a Bíblia diz, de alinhamentos, que essa é então as bodas do Cordeiro. Então nós teremos 45 dias, dentro do 7º milênio, que é reino milenar. Atenção, irmãos, por que Deus vai cravando cada data? Atenção, Noé tinha 600 anos, 1 mês e 17 dias. Amém, queridos? E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Olha que legal. 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Então, nesse dia que eles entraram na arca, amém, o dilúvio chegou depois de 7 dias. Amém, queridos? O princípio do juízo de Deus que eu aprendo, ou que eu aprendi nas Escrituras, é o seguinte, irmãos. O que Deus unir não é para o homem separar. E o que Deus separar não é para o homem unir. Você vai entender. Deus uniu o homem com Deus. O homem foi lá e separou-se de Deus. Deus uniu céus e terra. Nós fomos lá com Satanás e separamos céus e terra através do pecado e da morte. Toda vez, irmão, Satanás e o homem caído estão querendo fazer o contrário de Deus. Quando Deus diz, é para unir, o homem quer separar. Quando Deus, vamos separar, se espalhar, o homem quer ficar aqui. Atenção, irmãos. Por que o juízo de Deus vem? O homem se separou de Deus, veio o juízo. Nesse segundo dia, atenção, as mulheres se separaram dos homens. E aqui eu vou falar um negócio louco, é onde a irmã da Libras vai falar que o pastor está endoidando. As mulheres se separaram dos homens. Como? Em Gênesis 6, nós temos evidências interpretativas, e depois também na própria palavra de Deus no Novo Testamento, de provavelmente uma engenharia genética entre anjos caídos e mulheres. É daí que a gente tem a fama dos gigantes ou seres híbridos.
E por que isso acontecia antes? E a Bíblia diz que isso veio acontecer depois daqueles dias de dilúvio. Não é interessante? Ah, pastor, os anjos não fazem sexo. Jesus falou que os anjos não fazem sexo no céu. E se eles estiverem na terra sem o habitat ou sem a forma deles? Porque alguns tomam forma humana. Ah, tudo bem, eu até defendo a ideia de que eles não fazem sexo. Mas vem cá, eles têm muita sabedoria do reino espiritual e da genética das coisas. Tudo indica, irmãos, que houve uma engenharia genética onde seres híbridos vieram do cruzamento genético, do material genético da mulher e dos anjos. Pastor, que doideira é essa? Deixa eu te falar uma coisa. Satanás, desde o dia que ouviu naquele jardim que a semente da mulher viria como o descendente de Deus na terra para pisar sua cabeça e destruir suas obras do mal, ele fica de olho na semente da mulher. E se ele conseguisse desfazer a naturalidade de ser mulher, se ele corrompesse a genética da mulher, então a promessa de Deus não viria sobre a terra. Agora, pasmem, eu vou dar um salto para você agora, no finalzinho dos dias. Não é isso que está acontecendo, irmãos? O homem está mexendo no código genético. E muitas coisas, irmão, a gente está vendo e ainda vai ver daqui a alguns dias. Atenção, irmãos, porque assim como foi nos dias de Noé, será assim nos dias da vinda do Filho do Homem. Atenção, irmãos. Se você não acredita nisso, pula isso daí, avalia isso na palavra e vem comigo ainda. A terra era unida, era uma pangeia. Não sei se alguém já ouviu falar. Hã? Alguém já estudou isso? A terra era unida. Se você for ver o mapa mundial, é como se fosse um quebra-cabeça. Se você juntar aqui, juntar ali, parece que, sabe, as peças se encontram. E hoje já é popular esse conhecimento da Pangeia. Não havia mares ou continentes separados. Havia um supercontinente, apenas uma terra só. Olha que legal. Uma terra só, então não havia mares. Não havia separação de terras. Deus disse que era para o homem se multiplicar sobre a terra e se espalhar nela. Lembra lá dos descendentes de Caim que fundaram uma cidade? Deus falou assim, se espalhem pela terra. Ainda era uma pangeia, ainda era uma terra só. E ele diz, se multiplique e se espalhem. Aí o homem vai lá, com a descendência de Caim, fica num lugar, e aí é fundada a primeira cidade. E não foi isso que Deus pediu. A descendência de Caim faz uma cidade, dessa cidade começa a proliferar um monte de gente, e eles começam a ter um só pensamento. Olha só. E a Bíblia diz que eles bebiam, se davam em casamento, faziam, casamentos, e no mesmo lugar. Fazendo o quê? Algo contrário, oposto à ordem e à vontade de Deus, que era para se multiplicar e que era para se espalhar na terra. Mas eles, a geração de Caim e seus descendentes, ficaram fixados num lugar só. E isso antes do dilúvio, irmão. Espera aí que vai ter dobradinha. Depois do dilúvio, a humanidade continua querendo ir contra Deus. Olha que interessante. Evidências da narrativa comum de um grande dilúvio, uma grande catástrofe entre os povos mais antigos. Se você for para os históricos da Suméria, você vai ter a narrativa de um dilúvio. Se você pegar a história antiga da China, da Índia, você vai ver dos gregos, do Egito, das civilizações Babilônia, você vai ver Mesopotâmia, você vai ver
todos os povos antigos, de registro de escritura antiga, têm a narrativa comum de uma grande catástrofe, de um grande dilúvio sobre a terra. E a Bíblia que você conhece narra com detalhes o dilúvio. Esse é o segundo dia, é o segundo milênio. Há evidências, irmãos, de gigantismo, de hibridez entre a fauna, a flora, monumentos e também homens híbridos. Evidências de civilização superdotadas, de sabedoria astronômicas, matemáticas, linguísticas. Gente, desde os fósseis de vida marinha no pico do Monte Everest, há monumentos megalíticos em Yonaguni, que são escadas gigantes e uma cidade com pedras gigantes e imagens gigantes misteriosas no mar do Japão, no mar da Índia. Você vai ver esses monumentos que está todo mundo tentando explicar isso e não acha explicação. As pirâmides do Egito. Aí você, nossa, pirâmides do Egito. Há evidências históricas e científicas de que as pirâmides do Egito já estiveram debaixo da água. Elas são mais antigas do que você pensa. E por que, irmãos, o padrão de pirâmides no mundo todo, em todos os continentes? Aqui pertinho no Peru, no México, lá nas profundezas do mar do Japão, tem escadas gigantescas. Uai, quem fez isso? O homem? Quem fez isso, irmãos? Tem fósseis de vida marinha, de peixes fossilizados, lá na montanha mais alta do mundo hoje, que é o Everest. E no profundo dos mares, atenção, irmãos, tem também evidências, registros de vida pré-histórica, pré-dilúvio. Ok? Quero destacar para você o terceiro ponto, onde nós entendemos que o dia 2, ou o segundo milênio de vida na Terra, é dia de Deus separar o mundo entre nações. Atenção, irmãos. O mestre Robson Miguel, ele é da nossa igreja, um grande musicista, chanceler, antigo dos povos indígenas. Ele mora em São Paulo, num castelo. Ele é avivalista. E ele tem um vídeo, depois você procura, eu tentei achar, não encontrei. Aonde ele é indígena, e ele defende o povo indígena e tal, ele conhece o evangelho, é um homem de uma cultura, irmão, que vale a pena conhecê-lo. Quem sabe um dia a gente traz ele aqui. E então o mestre Robson Miguel, tem um vídeo dele que um tempo atrás eu pesquisando achei, ele explicando, irmãos, como era Pangeia, e os indígenas têm também esse conhecimento entre eles, e que aqueles rios, 4 rios que banhavam Éden, depois do dilúvio, foi o epicentro do rompimento. Aqueles rios foram se rompendo e foram redesenhando o mundo que a gente conhece agora. África, Américas. É muito interessante, irmãos. Então, quando o dilúvio chegou, queridos, aquela atmosfera especial desceu, aquela água de cima desceu, e as águas de baixo desceram, e aquela Pangeia que era unida, agora Deus separa as águas de águas. No segundo milênio, através do dilúvio, que é um juízo de Deus sobre a terra, entre os homens, agora há mares, e há separação de águas, de mares. E agora a gente conhece a terra por continentes. Olha que interessante. Há evidências, por exemplo. Você já percebeu que os índios daqui têm os olhinhos puxados? Né? Aqui da América do Sul.
Aí você vai lá para o Japão, lá na Ásia. Você pegar, encaixa, tá? A África aqui, encaixa com o Brasil e tal. Traços. Você sabia que tem pássaros, aves, aqui na América do Sul, que a mesma espécie tem na África? É muito interessante isso, irmãos. Então nós temos muitas evidências de que a palavra de Deus é perfeita, e Ele está revelando cada detalhe de uma contagem de tempo da terra, de uma contagem de tempo do homem na terra. Amém, irmãos? Abra comigo a sua Bíblia lá em Gênesis 10. Gênesis 10, o versículo 1. E depois a gente pula para o 32. Eu vou resumir. Ele diz assim, Gênesis 10. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Entende? E aí no versículo 32, são esses as clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra, depois do dilúvio. Então atenção, depois do dilúvio, que está no dia 2, ou seja, no segundo milênio da contagem do homem na terra, se dispersaram. Para onde? Para os continentes. Sem Cã e Jafé, alguns dizem que tem um alinhamento entre os 3 continentes primordial, que é Europa, Ásia e África. Toda a humanidade, todos os povos e nações vieram de uma multiplicação dessas características de pessoas que estavam no continente europeu, no continente asiático e no continente africano. Por exemplo, nós americanos, América do Norte, América do Sul, nós somos a migração de uma mistura de gente da Europa, da África ou da Ásia. Então, os continentes berços da humanidade vieram desses 3. E a Bíblia está dizendo que Noé, então, tem 3 filhos. E a Bíblia está dizendo que depois do dilúvio, esses filhos fizeram nações que se espalharam nos continentes, na terra. Amém? No dia 2, Deus cria uma expansão no meio das águas, fazendo separação entre as águas de cima, de baixo. E aqui surgem os mares, representados pelo dilúvio, onde romperam as águas sobre o firmamento do abismo, e logo após vemos mares representando o surgimento de nações, irmãos. Na Bíblia, quando Deus está falando de águas, mares, Ele está falando de povos, tribos, línguas e nações. Simbolicamente, profeticamente, na linguagem da camada profética de Deus, quando Deus fala sobre mares, Deus está falando sobre nações, sobre multiplicação de nações. O dilúvio aconteceu no ano 1 de 1656, Gênesis 7:11 nós lemos. Agora um outro fato interessante, 100 anos depois do dilúvio, se o dilúvio aconteceu em 1656, antes de Cristo, no segundo milênio da contagem, 100 anos depois, aconteceu algo extraordinário. A Torre de Babel. 100 anos depois que a arca ficou no Monte Ararat, eles desceram para aquele lugar, na região Mesopotâmia, Ásia, ali, Oriente, Ásia, Europa ali, tudo ali, naquele epicentro ali. E ali eles começaram a se multiplicar, e agora as tribos começaram a se formar, e começaram a se formar as nações. E nós vamos ver isso, a evidência arqueológica falando sobre isso. Outro detalhe, irmãos, é que exatamente 100 anos depois, exatamente naquela região, nós vamos ter, pelo conhecimento popular, as cidades antigas, que a gente conta a história através delas. Babilônia, Assíria, Mesopotâmia, Egito, tudo naquela região. Atenção, irmãos, eu quero ler com vocês em Gênesis 11, do 1 ao 6. Leia comigo Gênesis 11,
do 1 ao 6. É o registro desse momento da Torre de Babel. E no primeiro versículo do Gênesis 11 diz: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Lembra que Deus falou, agora Deus pegou os mares, fez os continentes, aí eles estão tudo no Monte Ararat, vão descendo e falou assim, se multiplique, eu te abençoo, Noé, e eu quero que vocês se espalhem sobre a terra. 100 anos depois, eles estão no mesmo lugar praticamente, edificando uma grande cidade, que é chamada a cidade de Nimrod, e ele faz uma grande torre, ou as suas gerações fazem uma grande torre. Essa torre é chamada de Babel, na região de Babel, Assíria, Babilônia. E Deus faz o seguinte, ele desce dos céus, porque essa torre chegou num patamar, e ele diz bem assim, no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Eles queriam se unir quando Deus falou, separe. No versículo 2, ele diz, saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Saíram lá do dilúvio, da arca. E essa descendência foi ficando por ali. Versículo 3. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras. Ou seja, irmão, a coisa era polida, a coisa já estava começando a fazer um sistema de trabalho, de escravidão, sabe, de inteligência, de planejamento ali, de edificação de cidades. E usavam pinche em vez de argamassa. Depois disseram, versículo 4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Sabe o que eles queriam? Essa descendência dos filhos de Noé vão contra Deus e edificam uma cidade, vão edificando cidades e fazem uma torre. Por quê? Porque agora eles têm um plano. Nós não cairemos na mão de Deus de novo. Porque se Deus mandar dilúvio, a gente sobe para a torre e o mar não nos pega lá. Entenderam, irmãos? Além de outros detalhes que não podemos revelar. 5. O Senhor desceu. Diga para o seu irmão, o Senhor desceu. Atenção, igreja. No último dia, no 7º dia, é dia do Senhor. O Senhor vai descer. Amém, irmãos? Porque estamos fazendo de novo. Deus separou mares, Deus separou continentes, nações. Agora o que a gente está fazendo, igreja? Estamos nos unindo todo mundo de novo. E o mundo está cabendo, irmão, na palma da mão. A língua está sendo uma só, a moeda vai ser uma só, a economia é uma só. O governo mundial, global, está se unindo numa grande torre. Atenção, irmãos. Deus anuncia no começo o fim das coisas. E ele diz lá, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. A Bíblia diz que os reis da terra se conspiram contra o Messias, o ungido do Senhor. Eles estão se unindo de novo. Os mares apontam para as nações, Sem, Cã e Jafé, Ásia, África, Europa. Eu quero ir com vocês rapidinho aqui, passa para mim, irmã. Meu Deus, o tempo é... E o hambúrguer está chiando lá, amém, irmãos? Passa mais um aí, porque o hambúrguer está chiando. Olha que interessante, irmão. Noé, Sem, Cã e Jafé. Você vai ver de Sem, a descendência de Sem. Olha que interessante. Tudo está na Bíblia, aquela parte que você pula. Elão, Assur, Lud e Arã. De Elão vem Pérsia, que é o Irã, onde nós conhecemos hoje, a Pérsia. O Assur é a Síria, Babilônia. Arfaxad, os caldeus, Ur dos caldeus, a região de Babilônia, Mesopotâmia, tá bom, irmãos? De Cã vem Cush, Mizraim, Put e Canaã. Lembra de Canaã, os cananeus? E Egito, Mizraim. Olha o Egito, olha a Pérsia, olha a Babilônia, a Síria. Olha, na descendência de Jafé tem Gomer, Magog você lembra, né? Madai, Javã, Tubá, Meseque e Tiras. Tá me tirando, hein? Aí o Gomer, é os Gomers. O Magog, Citas, o Madai são os Medos.
Você lembra dos medos e dos persas? Atenção, irmãos. Javã, Grécia. Atenção. Lembra da visão de Nabucodonosor? Da grande estátua, que é uma linha do tempo profético na contagem dos dias dos reinos e dos povos da terra? Lembra também da segunda visão de Daniel, onde ele vê 4 animais. 4 animais, atenção. Essas figuras e códigos proféticos representam das águas, dos mares, dos povos, das nações. Um princípio de reino global, mundial. Então, o primeiro império global da terra, Babilônia. O Egito também é contado, viu? Babilônia é a cabeça de ouro. Depois vem os medos e persas. Olha aí, medos e persas. Depois a gente vai vir a Grécia, que é a cintura de bronze. As pernas de ferro, da figura de Daniel, do rei Nabucodonosor, que é a Roma ocidental e Roma oriental. E depois os pés de barro com os 10 dedos. Está falando que nos últimos dias o reino global será fundamentalmente na união de nações, 10 reinos, 10 nações. Tudo isso indica que provavelmente são 5 países ou reinos e nações do Oriente, com equilíbrio de paz do Ocidente. Quem está reinando aqui? Um grande líder global. Quem a Bíblia diz que é? O anticristo. Está revelado, irmão. Eu vou pular para o ponto 4, aonde é dia, o segundo milênio da terra, é dia de Deus apontar sinais de juízo para os últimos dias. Então atenção, irmãos. No segundo milênio, Deus traz juízo de um grande dilúvio sobre a terra. E a Bíblia está dizendo que esse sinal é para ser contado como padrão para o 6º dia, para o 7º dia, para o fim dos dias, para os últimos dias. Porque a vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Amém, irmãos? Atenção, igreja. Isso é extraordinário. Eu quero ler com vocês Mateus 24, do versículo 29 ao 30, e depois do versículo 34 a 37. Abra sua Bíblia comigo, Mateus 24. É o capítulo escatológico, onde Jesus, meu irmão, dá também uma linha do tempo, um mapeamento dos últimos dias desta ordem presente que estamos vivendo, igreja. Assim como passamos de uma ordem presente pré-diluviana, agora também estamos numa era ou numa ordem presente pós-dilúvio, onde céus e terra são praticamente outros. E os dias dos homens foi resumido para 120 anos, exatamente depois do dilúvio. A longevidade foi perdida. Atenção, irmãos. Eu quero ler com vocês o versículo 29 de Mateus 24. Diz assim Jesus: imediatamente, atenção, após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então, versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Versículo 34, eu lhes asseguro que não passará desta geração até que todas estas coisas aconteçam. Jesus está concluindo o seguinte: todas essas narrativas e características, quando elas estiverem acontecendo simultaneamente, não vai passar dessa geração que vai ver tudo isso que eu estou dizendo. Amém, irmãos? Entenda isso aí. E os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Versículo 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda
do Filho do Homem. Amém, irmãos? A palavra de Deus está dizendo, Jesus está dizendo, que o final dos dias está marcado e tem um padrão de juízo de Deus. No segundo dia da criação, ou no segundo milênio da terra, tem um padrão de juízo. Esse padrão de juízo vai ser refeito aqui. Entende, irmãos? A corrupção genética da humanidade vai ser refeita nos últimos dias. O juízo da grande tribulação é um processo equivalente, sinalizado desde o dilúvio. No dilúvio, a terra se dividiu em mares, continentes. Na grande tribulação, o processo é de secagem dos mares, das águas, das pedras clamando a verdade e vindo à tona verdades que estavam afundadas no mar, expondo as verdades antigas, terremotos, inundações, sinais no céu, nações contra nações e reinos contra reinos, culminando na construção de uma unidade global, de uma figura anticristo, que governará o mundo todo, unido num só pensamento. Assim como em Babel ele desceu dos céus, assim também, nos últimos dias, ele descerá do céu outra vez. Amém, irmãos? Então veja bem, o dilúvio, irmão, era para separar e fazer mares e vir nações, através da contagem do tempo. No processo da grande tribulação, Deus está unindo de novo. Os terremotos é para trazer a terra para o lugar. Amém, igreja? Ele vai trazer tudo de novo, irmãos. Ele está secando os mares. Por quê? Estamos descobrindo um monte de verdades antigas. Jesus falou, se vocês não orarem e clamarem, essas pedras clamarão. Ou seja, as verdades de Deus, irmão, estão escritas nas estrelas, nas pedras, na história, na contagem dos milênios, dos dias da terra, dos dias dos homens na terra. Amém, irmãos? Tudo voltando ao seu lugar e ao seu dono original. Amém? Aleluia. Irmãos, 2 Pedro 3, 3-8, é onde Pedro vai falar, por favor, coloque lá. 2 Pedro, Pedro vai repetir as palavras do Salmo, que é de Moisés, e ele diz assim, não se esqueçam disso, amados, no versículo 8 do capítulo 3. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Ele também destaca, irmãos, que, olha só que interessante, mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus existiam céus e terra, esta formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, estão reservados para o fogo, para o dia do juízo. Amém, irmãos? Lá em Apocalipse 10, abra sua Bíblia lá comigo. Já estou encerrando, irmão, de verdade. Apocalipse 10, versículos 1 e 2. João está na ilha de Pátimo, ele tem uma visão de um grande anjo. Esse anjo está com um pé no mar e outro pé na terra. Tem um arco-íris na sua cabeça. E ele está envolto de uma nuvem. E a Bíblia diz que as suas pernas e pés são como fogo. Então atenção, irmãos. Quem é essa figura? João está vendo Jesus. É a figura do Cristo ressurreto, juiz de toda a terra, que vai julgar todas as nações e a terra de Israel. No terceiro dia, no domingo que vem, você vai aprender sobre a separação da terra. Muito interessante, irmãos. Olha só. Então o fogo de Deus está nos seus olhos. O Apocalipse aponta essa figura de Jesus com fogo nos olhos, com pernas e pés de fogo, pisando os mares, ou seja, pisando as nações, com fogo de purificação, com fogo de juízo. É isso que Pedro está dizendo profeticamente. Amém, queridos? Estamos
numa batalha espiritual. E lá em Apocalipse 13, abra comigo a sua Bíblia, 13, versículos 1 e 2, eu quero trazer o destaque. Apocalipse 13, 1 e 2. Agora a gente passa a essa figura de uma besta. Agora a gente está indo para os últimos dias, como o segundo dia, o segundo milênio de juízo de Deus, através do dilúvio. Tem um link profético para os últimos dias. Olha a visão de Apocalipse 13, 1 e 2 diz: vi uma besta que saía do mar. Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas como chifre, e cada cabeça um nome de blasfêmia. Versículo 2: a besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Atenção, essa figura que sai do mar, ela sai das nações. E essa figura, irmãos, você tem a arte original aí? Porque tem uma figura que eu queria mostrar. Isso. Está vendo essa figura na testa do irmão Douglas? É uma visão, amém? 7 cabeças. E tem uma cabeça como de leão com 10 chifres. E eles têm pés de urso, leopardo e leão. São aquelas nações que saíram de Sem, Cã e Jafé. Se você estuda, sabe, os códigos proféticos da escatologia, o Apocalipse, você vai ver que essa figura é a montagem de um governo global, que vem se misturando através dos dias, dos milênios de história na Terra. Sabe, irmãos? E você vai perceber então que isso são governos. Essas cabeças simbolizam governos. Você vai ter nas 7 cabeças o Egito, a Babilônia, os persas e medos. Você vai ter os gregos, você vai ter Roma e você vai ter a besta de 10 chifres. São 7 governos, são 7 governos mundiais a partir desses milênios do homem na terra, irmãos. Essa figura está aí, e Deus está dizendo que esta besta sai dos mares. É essa figura profética que Deus está falando. Em Apocalipse 13, 7 a 8, olha só, irmãos, vai dizer que foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Nos últimos dias, irmãos, esse governo mundial vai contra os filhos de Deus, os cristãos, e a Bíblia diz que eles vão vencer, vão matar e vão vencer nos últimos dias. Essa é a grande tribulação. É do 6º dia para o 7º dia do milênio. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação, e todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Amém, queridos? Eu sei que embola um pouquinho a sua cabeça, mas é necessário que você aprenda rudimentos e também camadas de revelação do Espírito de Deus na palavra, para os últimos dias que estamos vivendo sobre a terra. Amém? Em Apocalipse 17, 1 e 2 vai dizer: um dos 7 anjos que tinha as 7 taças aproximou-se e me disse: venham, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, ou seja, sobre as nações, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Amém, irmãos? Aleluia! Aqui, irmãos, é o ápice, ou ponto máximo, o ponto 7 da manifestação de todo o mal da humanidade e os anjos rebeldes. Mas também o ponto máximo, o ponto 7 do juízo de Deus sobre todo o mal manifestado diante da luz aqui na terra. Você vai ter então, no sétiplo, uma completude de juízo, onde o mal vai até a sua completude, mas também o bem de Deus e o juízo de Deus chega. 7 selos de juízo, 7 trombetas, 7 anjos,
7 taças da ira no 7º dia, que é juízo de Deus. Amém? A paciência de Deus é plena, irmão, mas a ira de Deus também é plena. Quanto Deus tem de ira, igreja? O quanto Deus tem de ira é o quanto Deus tem de paciência. É um cétuplo, é uma conta perfeita de plenitude de paciência, mas também de plenitude de juízo com o homem que se fez mal, com os anjos que se fizeram mal. O quanto Deus tem de paciência é o ponto zero. O quanto Deus tem de justiça é o quanto Ele tem de misericórdia. Amém, irmãos? Deus vai usar a plenitude da sua misericórdia, mas Deus também vai usar a plenitude da sua justiça, julgando a criação, julgando a terra. Amém, irmãos? Fique de pé, eu quero orar com você. Aleluia. Você aprendeu na contagem dos dias e dos milênios da terra que Deus estabeleceu um tempo determinado. Aleluia. Aonde Ele está fazendo uma boa obra. Aqueles que são humildes, aqueles que zeram o seu orgulho, com a plenitude da humildade que vem de Deus e do seu Espírito, esses herdarão novos céus e nova terra. Amém, igreja? Aleluia. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 7, 29 a 31, ele diz: o que eu quero dizer é que o tempo é pouco, de agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem, aqueles que choram, como se não chorassem, os que estão felizes, como se não estivessem, os que compram algo, como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo, como se não usassem. Atenção, irmãos, olha, você pode ter as coisas do mundo, mas você não pode estar dominada, porque a qualquer momento você pode deixar isso, e servir isso, com o teu próximo, e repartir isso. Paulo está dizendo que o tempo é curto, por quê? Porque agora Jesus já veio, e Jesus veio no 4º dia, então só falta 3 dias, faltam 2 dias de milênios, e 1 milênio de descanso da terra. Ele diz, o tempo está pouco, e ele diz, agora precisamos zerar, precisamos nos humilhar, precisamos viver aqui na terra com as coisas como se a gente não tivesse elas. E ele diz, por quê? Porque a forma presente deste mundo está passando. Amém, irmãos? Estamos no tempo de zerar. Estamos no tempo de ir para a cruz. Estamos em tempo de sair pelas nações, igreja do Senhor, e anunciar o dia do Senhor, a volta do Senhor no seu grande dia. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero relembrar o que Deus, ou o que o Pai, o que o Filho e o Espírito Santo falou através da boca do Filho Jesus para os seus discípulos. Em Mateus 28, 19 a 20, ele diz, portanto, aleluia, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia, Jesus. Está sobre você o Espírito Santo de Deus, e Ele te chamou para pedir às nações por herança. Amém, queridos? O Senhor nos convida a tocar trombetas nesses últimos dias, e o Espírito Santo do Senhor vai nos levar, como assim sopra os ventos e as folhas vão no seu movimento, assim são os nascidos do Espírito, os que são selados pelo Espírito de Deus, e nós seremos boca de Deus, trombeta de Deus, anunciando o dia da sua volta, anunciando a grande chuva, o grande dilúvio. Atenção, meus irmãos, assim nos dias de Noé, será assim nos últimos dias, no fim, na volta do Filho do Homem. Feche os seus olhos, aleluia, aqueça o seu coração,
e faça uma oração, pedindo para o Espírito Santo, sabe, cravar um entendimento espiritual. Você não precisa lembrar de todos os detalhes, mas você precisa ser inflamado pelo Espírito, porque o Espírito Santo vai trazer entendimento espiritual das coisas espirituais, e Ele vai clamar em você com um grito de Abba Pai, aquele que depende do Senhor. Aleluia! Nós necessitamos estar cheio de azeite nos últimos dias, porque haverá uma igreja adormecida, mas haverá uma igreja avivada, haverá uma igreja em apostasia, mas haverá uma igreja com chamas vivas diante do altar de Deus, em oração, em proclamação da sua palavra, tocando trombeta. As últimas horas, os últimos dias serão marcados pelas testemunhas do Senhor em todas as nações, em todos os mares e continentes. A palavra do Senhor será anunciada. O dia do Senhor vem, o dia do Senhor chegará, o dia do Senhor vem, o dia do Senhor vem, igreja do Senhor. Pai, em nome de Jesus, encha-nos do Teu Espírito e da palavra do Senhor e da revelação do Senhor. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem uma boa obra, e aquilo que o Senhor começou em nós, o Senhor vai terminar. Aleluia, aleluia. E nesses últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Depois que Jesus chegou, aleluia, abriram-se os últimos dias, os últimos milênios da terra, e Ele diz que é nesses dias depois da sua vinda que nós seríamos cheios do seu Espírito. E o Espírito Santo de Deus está aí nas 7 igrejas, aleluia, indo por todas as nações, anunciando o jubileu, anunciando o dia do Senhor, anunciando o dia que a terra voltará ao seu verdadeiro dono, aos filhos humildes que herdarão a terra, aquele que governará a terra, aleluia, com cetro de justiça. Aleluia, Senhor. Pai, em nome de Jesus, assim, inflame nossos corações e mentes com a sua palavra, no nome de Jesus. Amém.